dentro da maneira dele quer colocar ele, ou o pai tem o desejo que o filho seja pastor e vai empurrando ele até ele chegar a ser um pastor, ou o genro, seja lá o que for. Tem todas essas coisas. Eu não estou dizendo que não é, pode até ser. Se um dos meus filhos tiver um chamado, um dia, não precisa eu fazer nada, e um dia isso vai acontecer. O próprio Deus empurrará para isso, entende? Mas aí o que acontece? Se ele não tem, e ele por uma circunstância é empurrado naquilo, ele vai atropelar essas coisas. É aí então é onde as denominações, nesse ponto de vista, parece que estão um pouco melhor. Por quê? Porque aí eles têm um seminário que vai ensinar ele pelo menos a ser programado. Porque entre um que não tem seminário, eu quero que vocês me entendam no ponto de vista correto do que eu estou falando. Entre um que não tem ministério, está no púlpito, e um que também não tem, mas pelo menos passou por uma educação, por uma ética, é melhor você ficar com esse que tem ética, que tem ensinamento, porque pelo menos ele vai guardar a sua posição. Eu digo uma experiência que eu fiz com um ministro recém-saído de um seminário, de uma igreja tradicional aqui da cidade. Nós tínhamos programa na mesma emissora, e que Deus me perdoe, eu testei o homem, não deveria ter feito isso, que eu não queria esse negócio de ficar testando ninguém. Mas eu só para ter uma convicção, ele falou ali no rádio que tinha recém saído do seminário, que estava esperando a direção de Deus para receber uma congregação e tal. Aí eu cheguei, ele estava terminando o programa, eu cheguei, aí fiquei ali na entre-sala ali, aí ele saiu, me cumprimentou, cumprimentei ele, parabenizei ele pela formação dele, começamos a conversar, antes que o meu programa entrasse. Eu disse: você é da cidade? Ele disse: não, eu vim para cá. Eu disse: rapaz, aqui é coisa difícil. A propósito, eu falei, tem umas coisas esquisitas que circulam aqui na cidade. Eles são... Ele não deu continuidade do que eu falei. Ele não perguntou o que era que estava acontecendo. Ele só disse, como aquelas palavras que às vezes nós dizemos até com brincadeira, ele disse: oremos, irmão. E aquilo me alegrou por dentro. Mas por quê? Porque no seminário eles são ensinados a isso, dessa forma. Isso é uma formação. Foi o que eu disse para um saudoso ministro que já partiu. Eu falei: a diferença das denominações e nós é o seguinte, é que as denominações têm um seminário, nós temos o Espírito Santo. Agora, a questão é, todos que sobem em cima do púlpito são dirigidos pelo Espírito Santo? Ele é ministro, ou se fez ministro, ou fizeram dele um ministro? Entende, meus queridos? Aí você diz: mas o que tem isso com discórdia? Porque aí o que acontece? Ele vai começar a entrar em discórdia, em pleito com outros ministros, vai rachar a igreja, vai dividir trabalho, coisa que ele nunca deveria fazer na vida dele, porque o que nós plantamos, nós colhemos. O diabo vai arrebentar com a vida dele mais tarde, arrebentar com a igreja dele, se ele tem uma igreja. Olha, voltando à questão do que eu estou falando, ética. Se o William Branham, eu sou discípulo dele, veja a ética que esse homem tinha com relação a essa questão de discordar. E agora desejamos que cada um entenda isso. E eu sei que os gravadores estão funcionando no quarto de trás. E desejamos dizer isto, porque nestas reuniões como nós, de classe evangelística, temos pessoas de diferentes igrejas denominacionais que têm sido ensinadas em suas próprias esferas de crenças, cada uma, e isso é correto. Eu nunca tenho desejado ser culpado de semear discórdia entre os irmãos. E como eu estou dizendo, se eu não me policiar, uma pessoa de outro ministro me liga e eu vou começar a questionar a doutrina dele, do pastor dele. Eu vou começar a flertar com aquela pessoa para dizer que eu sou superior ao pastor dele. Agora eu creio que vocês começaram a entender o que eu estou tentando dizer. Eu posso até discordar,
Voltando à questão da pergunta, o que o senhor acha de um pastor que ensina? Ele disse: olha, irmão, eu não ouvi o que ele ensinou, talvez você pode ter entendido errado, ou ele pode ter se equivocado, é normal, eu já me equivoquei. Quer dizer, eu me coloco no lugar dele. Quando uma pessoa vem trazer uma discórdia acerca de outra pessoa, seja uma formação de opinião, seja o que for que aquela pessoa esteja fazendo, se coloca no lugar daquela pessoa que está sendo defamada. Entende? Como um tempo aqui circulou de uma pobre coitada, de uma preciosinha irmã, que caiu na fraqueza de tirar umas fotos que não devia, e essas fotos espalhou. E as pessoas começaram com certa brincadeira, disse: eu queria ver. Eu disse: irmão, analisa. E se for sua irmã? Você ia desejar que as pessoas também vissem a foto dela? Por outro que era mais maduro, eu falei: se fosse tua filha, que tivesse caído nesse laço, que isso foi um laço. Falei: então se ponha no lugar daquela pessoa. Entende, meus queridos? Se ponha no lugar. Então quando a pessoa disse: irmão, pode ter sido mal entendido, eu não vi, eu não ouvi, pode ser que a coisa não seja bem assim, e se for também, eu posso cair nisso, você pode cair nisso, qualquer um de nós estamos sujeitos a isso. Então a melhor coisa a fazer, vamos resolver isso aí e acabou. Não dê seguimento àquela discordância, porque nós estamos num culto de ensino, mas meu tempo já está acabando. Se você fosse pegar, por exemplo, a mensagem humilha-te, o profeta diz que isso é o que enfraquece uma igreja, porque aí as pessoas começam a dizer: não, eu não concordo com isso, outro eu também não concordo, eu acho que isso não devia, aquilo também eu também acho que não devia. Isso semeia. E diz o profeta, e o diabo começa a passear entre o povo com aquilo, e ele disse: isso enfraquecerá você espiritualmente, e enfraquecerá aquela igreja, ela perderá a sua força. Entende? A mesma coisa numa família. A mãe e o pai, às vezes, discordando abertamente um na frente do outro, e na frente dos filhos não pode fazer isso, principalmente a mãe. Se começa a discordar do pai na frente dos filhos, porque você está errado nisso, você sempre foi meio cabeçudo, porque você não sei o que, as crianças ficam escutando, que tira a autoridade daquele homem. Os filhos perdem a confiança nele, ferem o caráter dele, fere a capacidade dele. É como eu estou falando, até nos desenhos animados você pode ver que as mensagens subliminares que eles querem passar através daquilo é sempre que o pai é um zero esquerda, quer tirar a autoridade. E o pai também, da mesma forma, na frente dos filhos, não humilhar a mãe. Se você discordou do jeito que fez a comida, discordou da roupa, discordou de tudo, não grita com ela, não chama a atenção dela na frente dos filhos, porque os filhos vão ficar vendo aquilo ali e diz: nossa, mãe, hein? Puxa vida. Se você discordou de alguma coisa, vai naquela pessoa em particular que você discordou e disse: preciosa, não está legal. Entende, meus queridos? Aí você diz: e o senhor faz isso? Já errei muito, e vou errar, mas eu aceito os meus erros, e eu quero crescer, eu quero progredir. O que eu prego para vocês, eu procuro viver, eu quero progredir nisso, eu não quero cometer os mesmos erros que eu já cometi, eu quero ir adiante, eu tenho um alvo a chegar, e eu creio que você também deve ter esse alvo.